é que é, malta? Estão aí? Já que vocês aí estão, bora lá dar início a mais um It's a Pixelcast, agora relacionado com o mês de setembro de 1982, de 1987, de 1992, de 1997 e de 2002. Então, eu começo habitualmente com o que é que eu tenho andado a jogar. Tenho andado a jogar assim umas coisas antigas, como o The Movies. Vocês lembram-se do The Movies? Aquele filme... aquele jogo do Peter Molyneux, em que podíamos criar o nosso próprio estúdio de cinema. Lembram-se deste jogo? Continua a ser um tremendo vício. O The Movies é incrível e infelizmente não se pode adquirir em lado algum. É triste, mas é verdade. Outro é o Sega Rally de 2007, aquele que também era conhecido por Sega Rally Revo. Nos Estados Unidos, cá na Europa é só Sega Rally, que tem a deformação do terreno, que é uma coisa incrível e nunca mais vista. Foi, ora bem, se bem me lembro, este tipo de deformação no terreno surgiu neste Sega Rally Revo e também no MotorStorm. E desde então a deformação no terreno tem sido uma coisa muito fraquinha que muito sinceramente não se compreende. E para além destes dois velhinhos clássicos, jogos que eu continuo a jogar, lá está, uma vez mais, tenho andado a jogar também o Wreckfest 2, o Early Access. Finalmente comprei o Early Access do Wreckfest 2, que é em tudo idêntico ao primeiro Wreckfest, ok? Talvez a deformação dos carros esteja mais aprimorada, esteja melhor, obviamente. Tem uns efeitos de luz para tirar proveito também da última tecnologia das placas Nvidia, em termos de Ray Tracing e essas cenas. Mas este Early Access está muito incompleto, ok? Tem só umas 6 pistas, 5 ou 6 pistas. Ok, o multiplayer funciona incrivelmente bem, continua a ser, aliás, eu sempre tenho dito nos últimos anos que o único jogo que eu jogava online era o Wreckfest, o primeiro, e este Wreckfest 2, o online, está uma vez mais incrível, e realmente é aí que realmente o Wreckfest ganha pontos, é no multiplayer, que é super divertido. Tenho também andado, digamos que, a fazer o desmame, a dizer adeus ao EA Sports WRC, porque vocês sabem de certeza que o WRC, o jogo WRC, foi completamente abandonado pela Electronic Arts, ok? Porque não atingiu as vendas que a malta engravatada da Electronic Arts pretendia, e então, tchau, boa noite, desfizeram a equipa que desenvolvia o WRC. Apesar da Codemasters e da EA terem a licença do WRC até 2027, salvo erro, eles cancelaram a licença e felizmente a licença já foi agarrada, mas só vai retomar a partir de 2027. Foi agarrada novamente pela Nacon e pela malta da Kiloton, KT Racing, que eram os que estavam com a licença antes da Codemasters se chegar à frente, não é? Fizeram 5 ou 6 jogos da franquia licenciados WRC, os últimos que nós tivemos antes da Codemasters entrar. Felizmente a licença foi agarrada pela Nacon, felizmente pela francesa Nacon ou Nacon, ou como vocês quiserem chamar. Felizmente a licença está nas mãos de outra empresa que espero que dê realmente bom uso ao nome e à marca WRC, ok? Acredito que eles vão conseguir fazer isso. Vão mudar, obviamente vão se focar em mudar o motor gráfico do jogo, porque eles usavam, falando da Nacon, até a Codemasters chegar, os jogos da Nacon tinham um motor gráfico próprio, nem sequer era o Unreal. No caso da Codemasters, eles utilizaram o Unreal 4 e, muito sinceramente, espero que a Nacon pegue no Unreal 5, uma vez que só vai chegar em 2027. Acredito que vai ser realmente esse o motor gráfico a ser utilizado nos futuros WRC. Mas é triste ver a Codemasters desaparecer, uma empresa que eu acompanho desde a era do ZX Spectrum. Foi em 85, por aí, 85, 86 que eles surgiram,
que a Codemasters foi fundada pelo pai dos dois irmãos que os irmãos Darling, continuaram a levar a Codemasters e a inovar e a trazer todos aqueles jogos incríveis, falando de mim, não é? Porque eu sou grande fã de racing games, todos aqueles racing games que eles trouxeram ao longo destas últimas décadas, 30, 40 anos, de conteúdo, de jogos, é incompreensível como é que... Mas era algo que eu já estava à espera, não é? A Electronic Arts tem um passado bastante obscuro, não é? Mas quem fala de Electronic Arts fala de outras empresas, a Microsoft é a mesma coisa, etc. Mas é triste ver um estúdio como a Codemasters ser destruído completamente. Então a equipa focada em off-road, no caso que estavam a desenvolver o WRC e a saga Dirt, foi completamente desmembrada. Tchau, boa noite. Já se fala em muitos mais despedimentos e alguns deles que sobraram vão ficar focados no futuro da franquia Fórmula 1, que agora saiu o Fórmula 1 2025, muito sinceramente não sei se está a ter boa recepção ou não, e os restantes foram empurrados para a saga série Need for Speed, porque parece que está para sair um Need for Speed novo e muita malta da Codemasters já foi empurrada para lá. E fala-se mesmo que a marca Codemasters vai em breve desaparecer por completo. E tudo o que é racing da Electronic Arts será EA Sports, ok? Sem Codemasters. Portanto é triste, tenho andado realmente a dizer adeus ao EA Sports WRC, mas é triste, para quem realmente acompanha e acompanhou a evolução da Codemasters desde os primórdios, desde o primeiríssimo jogo, é muito triste ver isto acontecer. Pronto, tirando isto do meu peito, vamos então avançar para setembro de 1982. Então, foi um mês realmente marcante para a indústria dos videojogos. Temos a Atari 2600 que estava em alta com novos lançamentos, incluindo o grandioso êxito, sucesso que foi o Pitfall, criado por David Crane para a Activision. A Activision estava em alta nesta altura no que toca a lançamentos para a Atari 2600 e este Pitfall já tinha atingido as 4 milhões de cópias vendidas, ok? Outro lançamento da Activision, lá está, foi o Chopper Command, inspirado em Defender. Eles inspiravam-se no que estava na berra, nas arcades naquele tempo, mas este Chopper Command, na minha opinião, até estava tecnicamente superior ao original Defender. E então, conforme avançado em anteriores episódios aqui do Pixelcast, a Atari acabou mesmo por tomar medidas legais contra clones de Pac-Man, como foi o caso do Vic-Man da Bug Byte e o Jelly Monsters da Commodore. E então a Atari, foi mesmo em frente com os casos em tribunal contra estes clones do Pac-Man, o Vic-Man e o Jelly Monsters, e exigiu a cessação das vendas por completo, ok, de ambos os jogos. Mas, entretanto, no meio de tudo isto, não é? A CGL lançou um jogo de mesa, o Puck Monster, também baseado em Pac-Man. Pois é. Ups. E no campo dos computadores pessoais foi lançado o Jupiter Ace, desenvolvido por antigos engenheiros da Sinclair, com a linguagem Forth como padrão. Apesar da inovação, o seu preço tornava-o pouco apelativo face à concorrência. Já a Commodore cancelava o lançamento no Reino Unido do Commodore Max, devido ao fracasso no Japão. Em termos de jogos, a Sinclair prometia novos títulos para o ZX81 e para o ZX Spectrum, dos quais passo a destacar para o ZX81 o Flight Simulation e para o ZX Spectrum o Hungry Horse, Space Raiders e Planetoids, todos eles versões de clássicos dos salões de arcade. Então a empresa CCS lançou 2 novos jogos de gestão, Airline e Auto Chef, ambos muito mal recebidos. E para o TRS-80, a Mollymerx lançou Delta Tau 1, um shooter competente, mas praticamente desconhecido. No cinema, a 9 de setembro, estreou no Reino Unido o extraordinário filme de ficção científica Blade Runner, realizado por Ridley Scott e protagonizado por Harrison Ford, Rutger Hauer e Daryl Hannah, um filme que dispensa quaisquer apresentações. Já na TV, a 26 de setembro, estreou isto. O Justiceiro, com David Hasselhoff
e o icónico Pontiac Firebird Trans Am, conhecido como KITT. Inesquecível. Incrível mesmo. E mais tarde surgiu o dobrado em brasileiro, em que o Michael dizia: Kichi, vem-me buscar. Tão bom. A 30 de setembro estreou nos Estados Unidos a comédia Cheers, Aquele Bar, com Ted Danson e Shelley Long. E apesar de uma estreia com baixas audiências, tornou-se um clássico, atingindo as 11 temporadas e acabou por gerar o spin-off de sucesso Frasier. Uma nota adicional ocorrida a 14 de setembro foi o trágico falecimento da princesa Grace do Mónaco num acidente de viação após, alegadamente, sofrer um AVC ao volante. A sua filha, Stephanie, também seguia viagem com a mãe, mas felizmente sofreu apenas ferimentos superficiais. Bora regressar ao gaming e aos tops, então. No Commodore VIC-20 jogava-se em quinto Blitz, da Commodore Home Computer Division. Em quarto, Amok, da Audiogenic. Em terceiro, Space Storm, da Rabbit Software. Em segundo, Asteroids, da Bug Byte. E em primeiro, Another Vic in the Wall, da Bug Byte. Ora, em setembro de 1982, o ZX Spectrum ainda era muito recente. Lembro que foi lançado no Reino Unido em abril de 1982. Com isso em mente e tendo em conta que o primeiro e principal fornecedor de software para o ZX Spectrum foi a Psion, aqui fica o primeiro top 5 de jogos para a novíssima máquina de 8 bits a cores da Sinclair. Em quinto, Checkered Flag da Psion, um grande jogo, dos primeiros jogos que eu comprei para o meu ZX Spectrum 48K. Em quarto, Flight Simulation da Psion. Em terceiro, Hungry Horus da Psion. Em segundo, Psion Chess da Psion. E em primeiro, Horus Goes Skiing da Psion. E no Apple II jogava-se em quinto, Deadline da Infocom. Em quarto, Rendezvous, a Space Shuttle Flight Simulation da Edware. Em terceiro, Pursuit of the Graph Spee, da Strategic Simulations, melhor conhecida por SSI. Em segundo, Wizardry Night of Diamonds, da Surtech, foi uma expansão para o jogo original. E em primeiro, Choplifter, da Calico Industries, publicado pela Brother Band. Já na música ouvia-se, preparem-se para isto. Em quinto, Do You Really Want to Hurt Me, The Culture Club. Em quarto, Save a Prayer, de Duran Duran. Em terceiro, The Bitterest Pill I Ever Had to Swallow, The Jam. Em segundo, Private Investigations, de Dire Straits. E em primeiro, Eye of the Tiger, The Survivor. Bora seguir para setembro de 1987. Então, setembro de 87 destacou-se pelo Personal Computer World Show em Londres, que celebrou o seu 10º aniversário e atraiu cerca de 80 mil visitantes. O evento revelou inúmeros jogos e novidades, como Universal Military Simulation, da Rainbird, Jinxter, de Magnetic Scrolls, Gauntlet 2, da US Gold, e The Bard's Tale, da Electronic Arts. A Activision possuía uma demo do Enduro Racer para o Atari ST e a US Gold lançou também para o Atari ST um decepcionante Indiana Jones and the Temple of Doom. Houve também polémica em termos legais entre a Microprose e a Cascade Games por causa de semelhanças nas capas dos seus jogos de piratas, o que resultou numa peixeirada durante o evento. E entretanto, Circle Life Sinclair voltou ao mercado na sua empresa spin-off, a Cambridge Computer, e lançou o Cambridge Z88, um portátil compacto do tamanho de uma folha A4 que acabou por ter vendas bastante modestas. A Amstrad reduziu os preços do Spectrum mais 2 e mais 3, alimentando rumores sobre o fim da gama CPC, até porque a gigante cadeia WH Smith estava a acabar com todo o estoque ainda existente nas suas lojas, obviamente abandonando por completo a sua comercialização. Inclusive, já praticamente não existiam quaisquer anúncios aos CPCs em revistas especializadas.
A Mastertronic começou a revender clássicos da Ultimate através do selo Ricochet e anunciou novos lançamentos através da Melbourne House, com títulos como Kelly X, Street Hustle e Rockford. A Bug-Byte, agora sobre a Argus Press, lançou o pouco memorável Peter Shilton's Handball Maradona, inspirado na polémica Mão de Deus. Na imprensa de videojogos surgiam duas novas revistas, The Games Machine, da Newsfield, e Ace Advanced Computer Entertainment, da Future Publishing, ambas a chegar às bancas no final do mês. Aliás, como já tinha sido anunciado num anterior Pixelcast. Por cá, e como forma de incentivo para o desenvolvimento nacional de videojogos, a Microset dava os parabéns ao Marco e ao Tito, a dupla algarvia que adaptou o Alien Evolution das arcades para o ZX Spectrum. Andaram durante uma semana a bater às portas das editoras inglesas para lhes mostrar o seu novíssimo jogo. A Gremlin Graphics não os deixou fugir e colocou-o nas prateleiras dos revendedores. Acabou bastante bem recebido pela imprensa inglesa, assim como pelos jogadores. No que toca a séries televisivas, a 28 de setembro estreou nos Estados Unidos Star Trek The Next Generation, marcando o regresso da icónica série com novos personagens como o Capitão Picard e o androide Data. Apesar da recepção inicial ter sido um pouco mista, a série viria a conquistar fãs e tornar-se um marco da ficção científica televisiva. No dia 11 deste mês de setembro de 1987, faleceu o ator Lorne Greene, aos 72 anos, conhecido pelo seu papel como Comandante Adama na série Battlestar Galactica. Nos computadores de 8 bits e no ZX Spectrum em particular, estes eram os jogos mais vendidos. Então, em quinto, Destructo, da Bulldog. Em quarto, Roadrunner, da US Gold. Em terceiro, Barbarian, The Ultimate Warrior, da Palace Software. Ora, e após o Barbarian tínhamos o The Milk Race, da Mastertronic em segundo. E em primeiro, BMX Simulator, da Codemasters. Rest in peace. No Commodore 64, em quinto, tínhamos o World Class Leaderboard, da US Gold. Em quarto, Roadrunner, da US Gold. Em terceiro, Enduro Racer, da Activision. Em segundo, Barbarian, The Ultimate Warrior, da Palace Software. E em primeiro, The Last Ninja, da System 3. E no Amstrad CPC jogava-se em quinto, Ball Crazy, da Mastertronic. Em quarto, Exalon, da Hewson Consultants. Adoro esta capa, incrível. Em terceiro, uma compilação já lançada há mais de 6 meses, mas continua intocável no top 5, a Six Pack, da Hit Pack. Em segundo, Barbarian, The Ultimate Warrior, da Palace Software. E em primeiro, Paperboy, da Elite Systems. Na música, o top do mês continha pérolas, em que uma delas, pelo menos, é hoje em dia um meme. Em quinto, Some People, de Cliff Richard. Em quarto, What Have I Done to Deserve This, de Pet Shop Boys and Dusty Springfield. Em terceiro, Heart and Soul, de Tipau. Tipau? Em segundo, Wipeout, não da Psygnosis, mas dos Fat Boys and the Beach Boys. E em primeiro, Never Gonna Give You Up, de Rick Astley. Já no metal, os seguintes eram os álbuns mais vendidos do mês de setembro de 1987. Então em quinto, Rock and Roll, de Motorhead. Em quarto, Raise Your Fist and Yell, de Alice Cooper. Em terceiro, Visualize, de Lizzie Borden. Em segundo, Triumph and Agony, de Warlock. E em primeiro, Terrible Certainty, de Creator. Bora seguir para setembro de 1992. O mês de setembro de 92 ficou marcado por grandes transformações no panorama dos videojogos, tanto a nível editorial como nas novidades do mercado. Uma das notícias mais significativas foi o encerramento da popular revista Mean Machines, publicada pela EMAP. A edição de setembro foi a última sob esse nome, mas o seu desaparecimento não foi o fim.
antes uma metamorfose. A revista foi dividida em duas novas publicações dedicadas em exclusivo a plataformas específicas: Mean Machine Sega, centrada na Mega Drive, e Nintendo Magazine System, esta última com o selo oficial da Nintendo. Outras editoras seguiram o exemplo de especialização. A Future Publishing anunciou duas novas publicações: Super Play, dedicada à SNES, com o lançamento previsto para novembro, e Mega, concentrada na consola da Sega, com estreia marcada para outubro. A Maverick Magazines lançou também a sua aposta no mesmo segmento, com Mega Drive Advanced Gaming. Por fim, a Amiga Force da Europress Impact começou a circular com exemplares promocionais, prometendo uma estreia oficial em outubro. Mas nem tudo foram boas notícias no mundo editorial. A The Micro User, uma veterana revista dedicada ao BBC Micro, encerrou portas após 115 edições, marcando o fim de uma era. No que toca a lançamentos de videojogos, a Atari revelou avanços significativos na adaptação de Gauntlet para a Mega Drive, agora com o título Gauntlet 4, oferecendo modos adicionais, Battle, Record e Quest, para além da experiência arcade original. Entretanto, a compatibilidade com jogos importados continuava a entusiasmar os jogadores. Depois do lançamento recente do Game Key para a NES, surgiu agora o Spellbound, um adaptador que permitia à SNES correr jogos japoneses e americanos, tudo por 14 libras e 95. Outro destaque foi o anúncio do Mega PC, resultado de uma colaboração entre a Sega e a Amstrad. Esta combinação de computador com consola, previsto para 1993, juntava funcionalidades de PC e de Mega Drive, embora não permitisse o uso simultâneo de ambos. Infelizmente, o preço inicial de 999 libras foi rapidamente reduzido para 599, mas a recepção entre o público foi morna. Em termos de títulos, dois jogos de boxe foram anunciados para a Mega Drive: George Foreman's KO Boxing e Evander Holyfield's Real Deal Boxing, cada um com estilos gráficos distintos. A SNK, por sua vez, revelou planos para adaptar títulos da Neo Geo para as consolas 16 bits, com Fatal Fury e King of the Monsters entre os primeiros. O estúdio francês Delphine Software mostrou à imprensa Flashback, um promissor jogo de aventura 2D na linha de Another World, com lançamento previsto para a primavera de 1993. Já a Psygnosis preparava o lançamento de Shadow of the Beast 3 para o Amiga, considerado por muitos como o ponto alto da trilogia. Vejam os meus vídeos sobre a Psygnosis e sobre o Flashback. O mês também ficou marcado por uma perda no mundo do cinema. Anthony Perkins, o ator imortalizado como Norman Bates em Psycho, faleceu a 12 de setembro aos 60 anos, vítima de uma doença relacionada com a SIDA. Indo agora para os tops, os seguintes foram os 5 jogos mais jogados em setembro de 1992 no Commodore Amiga. Então em quinto, Epic, da Ocean Software. Em quarto, Championship Manager, da Domark. Em terceiro, Striker, da Rage. Em segundo, Monkey Island 2, LeChuck's Revenge, da LucasArts. E em primeiro, Sensible Soccer, da Sensible Software, publicado pela Renegade. No Atari ST jogava-se em quinto, Fire and Ice, da Graft Gold Renegade. Em quarto, Graham Taylor Soccer Challenge, da Chris Ellis. Em terceiro, Space Crusade, da Gremlin Graphics. Em segundo, Epic, da Ocean Software. E em primeiro, European Football Championship, da Domark. E no Mega Drive jogava-se em quinto, Streets of Rage, da Sega. Em quarto, Road Rash, da Electronic Arts. Em terceiro, Kid Chameleon, da Sega. Em segundo, Olympic Gold, Barcelona 92, da US Gold. E em primeiro, Desert Strike, da Electronic Arts. E na música, em quinto, Too Much Love Will Kill You, de Brian May. Em quarto, It's My Life, de Dr. Alban. Em terceiro, Baker Street, de Undercover. Em segundo, Rhythm is a Dancer, de Snap. Em primeiro, Ebenezer Good, de The Shaman. E no metal, os seguintes eram os álbuns mais vendidos do mês de setembro de 1992.
Em quinto, Blood Ritual, de Samael. Em quarto, Broken, de Nine Inch Nails. Em terceiro, Land of Broken Hearts, de Royal Hunt. Em segundo, Slumber of Sullen Eyes, de Demigod. E em primeiro, Beyond the Crimson Horizon, de Solitude Aeternus. Bora saltar para setembro de 1997. Então, os jogadores de PC foram presenteados com uma autêntica colheita de ouro. Um dos títulos mais marcantes foi Fallout, da Interplay, que deu início a uma das mais influentes séries de RPG em mundo aberto. Num cenário pós-apocalíptico onde a civilização foi devastada por uma guerra nuclear, os jogadores tinham como missão substituir um chip de água vital para a sobrevivência do seu abrigo. O jogo destacou-se pela liberdade de escolha entre diplomacia e combate e foi amplamente aclamado pela crítica. Outro destaque foi Total Annihilation, um jogo de estratégia em tempo real com uma narrativa de guerra intergaláctica entre humanos e máquinas. Combinando construção, recolha de recursos e batalhas exigentes, oferecia 25 missões intensas e um modo multijogador elogiado como um dos melhores do género. Também se estreou Ultima Online, pioneiro dos MMORPGs, com um vasto mundo virtual onde os jogadores podiam moldar a sua experiência desde guerreiros a comerciantes. Tornou-se o primeiro jogo do género a ultrapassar os 100 mil subscritores e viria a atingir o seu auge com 250 mil jogadores ativos. Em contrapartida, nem todas as novidades foram bem recebidas. A Tiger Electronics lançou a Gamecom, uma consola portátil que prometia competir com o Game Boy. Com um ecrã tátil monocromático, funções de agenda e títulos licenciados como Resident Evil 2 e Mortal Kombat Trilogy, a consola sofreu com fracos gráficos, jogabilidade deficiente e a ausência de apoio externo, sendo amplamente considerada um fracasso. Por outro lado, os fãs de aventuras gráficas aguardavam com expectativa Blade Runner, da Westwood Studios. Inspirado no universo do clássico de Ridley Scott, o jogo destacou-se pelo seu grafismo inovador em 3D e progressão em tempo real, tendo sido muito bem recebido pela crítica especializada. A adaptação para videojogo do filme The Fifth Element, também anunciado para PC e PlayStation, prometia seguir a linha de Tomb Raider, mas viria a desiludir quando lançado no ano seguinte. Why did the frog cross the road? He didn't. Já a Hasbro recuperou um clássico dos salões de jogos com uma nova versão de Frogger para a PlayStation, agora em 3D. Apesar de visualmente melhorado, dividiu opiniões quanto à sua jogabilidade. Setembro de 1997 ficou também marcado pela perda de duas figuras de grande impacto. A 5 de setembro faleceu Madre Teresa de Calcutá aos 87 anos. Fundadora das Missionárias da Caridade, foi reconhecida mundialmente pelo seu trabalho humanitário. Seria mais tarde beatificada como Beata Teresa de Calcutá. No dia seguinte, a 6 de setembro, o mundo parou para assistir ao funeral da Princesa Diana, transmitido para mais de 2 mil milhões de pessoas. A cerimónia profundamente emotiva marcou um dos momentos televisivos mais vistos da história moderna. No pequeno ecrã, Ally McBeal estreou-se a 8 de setembro nos Estados Unidos. A série, protagonizada por Calista Flockhart, acompanhava a vida de uma advogada num escritório excêntrico de Boston. O seu estilo irreverente e mistura de drama e comédia conquistaram o público, mantendo-se no ar por 5 temporadas. Menos feliz foi a série inspirada em Time Cop, que estreou a 22 de setembro. Apesar do sucesso do filme original, a série não foi além de 9 episódios, acabando cancelada antes de concluir a primeira temporada. Em contrapartida, Dharma and Greg, estreada a 24 de setembro, conquistou os telespectadores com a sua comédia sobre um casal improvável que se casa após o primeiro encontro. A série foi um sucesso imediato e durou 5 temporadas. Regressando às consolas e aos jogos que estavam mais na berra, na Sega Saturn jogava-se em quinto Shining the Holy Ark, da Camelot Software Sega. Em quarto, FIFA 97, da Electronic Arts. Em terceiro, Manx TT Superbike, da Sega AM3. Em segundo, Fighters Mega Mix, da Sega AM2. E em primeiro, King of Fighters 95, da SNK. Na PlayStation jogava-se em quinto Fade to Black, versão Platinum, da Delphin Software EA. Em quarto, Rage Racer, da Namco.
Em terceiro, Syndicate Wars da Bullfrog EA. Em segundo, International Superstar Soccer Pro da Konami. E em primeiro, V-Rally da Eden Studios Infogrames. Já no PC jogava-se em quinto Theme Hospital da Bullfrog EA. Em quarto, Command & Conquer Red Alert da Westwood Studios Virgin. Em terceiro, FIFA Soccer Manager da EA. Em segundo, Carmageddon da SCI. E em primeiro, Dungeon Keeper da Bullfrog EA. E na música, e em setembro de 97, ouvia-se em quinto Sunchime de Dario G. Em quarto, Man in Black de Will Smith. Em terceiro, Tub Thumping de Chumbawamba. Em segundo, The Drugs Don't Work dos The Verve. E em primeiro, obviamente, Candle in the Wind de Elton John. No metal, os álbuns mais vendidos eram, em quinto, Science de Incubus. Esta música em particular, a New Skin, faz parte da intro do Motocross Madness 2, que eu vi e revi. Adoro esta música. Em quarto, Sounds of the Animal Kingdom de Brutal Truth. Em terceiro, Warpath de 6 Feet Under. Em segundo, Iron Monkey de Iron Monkey. E em primeiro, Paradox de Royal Hunt. E finalmente, setembro de 2002. Então este mês ficou marcado por grandes mudanças na indústria dos videojogos, alguns lançamentos de peso e debates intensos nos bastidores, e ao mesmo tempo o panorama global, tanto político como mediático, encontrava-se em ebulição. O destaque do mês no mundo dos videojogos foi sem dúvida a compra da lendária produtora Rare pela Microsoft por 375 milhões de dólares, e a confirmação surgiu no evento X02, a 24 de setembro, pondo fim a meses de especulação. A Rare, conhecida por títulos icónicos da Nintendo 64 como GoldenEye 007 e Banjo-Kazooie, era vista como uma das joias da coroa da Nintendo. Apesar da aquisição, o jogo Star Fox Adventures manteve-se programado para lançamento na GameCube, uma vez que já se encontrava praticamente concluído e incluía personagens da Nintendo. No entanto, o futuro de outros projetos como Perfect Dark Zero, Cameo e Donkey Kong Racing ficou incerto. A decisão da Nintendo em permitir que uma das suas principais aliadas fosse absorvida por um rival direto surpreendeu muitos. Em contrapartida, os fãs da Nintendo puderam celebrar o lançamento internacional de Super Mario Sunshine, um título que foi amplamente elogiado, com a revista NGC a dar-lhe 96% e a descrevê-lo como tão essencial como o ar. E este jogo combinava elementos clássicos da série com novas mecânicas, como a mochila Flood que disparava água. A Edge considerou-o como o segundo melhor jogo de plataformas de sempre, embora apontasse alguma repetição em comparação com Super Mario 64. Enquanto isso, outras plataformas também trouxeram propostas interessantes. Conflict Desert Storm, um shooter tático inspirado por conflitos contemporâneos, foi bem recebido na PlayStation 2, destacando-se pelo modo cooperativo e inteligência artificial competente. Também na PS2, Toca Race Driver e o jogo de terror Project Zero, conhecido fora da Europa como Fatal Frame, conquistaram boas críticas, ambos com avaliações de 8 em 10. No universo do PC, os fãs de estratégia tiveram razões para sorrir. Warcraft 3 Reign of Chaos da Blizzard chegou finalmente e foi visto como uma evolução significativa no género RTS, com uma narrativa envolvente e mecânicas refinadas. Outro título de destaque foi Medieval Total War, que reforçou a reputação da série como uma das mais fiéis na representação de conflitos históricos, com ênfase na moral das tropas e no posicionamento em combate. Na Game Boy Advance, Go-Go Beckham Adventure on Soccer Island destacou-se como um jogo simples mas muito divertido, recebendo uma pontuação de 80% na NGC. Fora do universo dos mídia e dos videojogos, setembro de 2002 foi um mês de tensão internacional crescente. A 12 de setembro, o presidente norte-americano George W. Bush apresentou à ONU uma proposta para invadir o Iraque,
alegando que o regime de Saddam Hussein produzia armas de destruição maciça. As reações foram divididas, com países como a França, a Alemanha e a Rússia a preferirem a via diplomática. Bora seguir para os tops e neste caso concreto para a PlayStation 2. Então, em quinto jogava-se Soldier of Fortune Gold Edition da Raven Software Codemasters. Rest in peace. Em quarto, Grand Theft Auto 3 da DMA Design Rockstar. Em terceiro, Smash Core Tennis Pro Tournament da Namco. Em segundo, Spider-Man da Treyarch Activision. E em primeiro, Medal of Honor Frontline da Electronic Arts. O que mais se jogava na Xbox era, em quinto, Spider-Man da Treyarch Activision. Em quarto, Project Gotham Racing da Bizarre Creations Microsoft. Em terceiro, 007 Agent Under Fire da Electronic Arts. Em segundo, Hunter The Reckoning da High Voltage Software Interplay. Em primeiro, Halo Combat Evolved da Bungie Microsoft. E na GameCube o que mais se jogava era, em quinto, 007 Agent Under Fire da EA. Em quarto, Luigi's Mansion da Nintendo. Em terceiro, Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader da Factor 5 LucasArts. Em segundo, Pikmin da Nintendo. E em primeiro, Super Smash Bros. Melee da HAL Laboratory Nintendo. Já na música, o top 5 era composto por, em quinto, I Love It When We Do de Ronan Keating. Em quarto, Nasaja de Scooter. Em terceiro, Papa Don't Preach de Kelly Osbourne. Em segundo, Got to Have Your Love de Liberty X. E em primeiro, The Tide is High, Get the Feeling de Atomic Kitten. Malta, e estes foram os jogos, a música, os filmes e os eventos de destaque que ocorreram em setembro de 1982, 1987, 1992, 1997 e de 2002. Dou assim por concluído o 13º episódio do Pixelcast, o teu podcast mensal de nostalgia e cenas, ok? Espero que se tenham divertido e identificado com tudo, ou quase tudo, do que aqui foi falado. De certo que terão algo a acrescentar, memórias destas eras, destes anos que aconteceram neste mês em particular. Fica a aguardar o vosso feedback. Obrigado por estarem aí, grande abraço e vejo num próximo Pixelcast. Tchau!